preparado para a partida do Flamengo contra o Bangu no estádio do Batistão, em Aracaju. Aracaju, Sergipe, Flamengo voltando para cá depois de 8 anos. O Flamengo acho que tem a obrigação de buscar qualquer taça que aparecendo pelo caminho. A Taça Guanabara não tem muita importância, dane-se, quem ganhar. Bangu e Flamengo vale a liderança do Campeonato Carioca. Chega mais, nação, e vamos analisar juntos as últimas informações do Flamengo. O Mengão está se preparando para enfrentar hoje o Bangu. Tem mudanças na escalação. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Flamengo. Chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações e fica ligado no nosso canal, porque aqui sempre trazemos as notícias e informações do nosso querido Mengão. Créditos desse vídeo, vou deixar o canal S1 Live, ao canal Band Rio, link na descrição. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Do jogaço de hoje à noite na Arena Batistão, na tela da Band. Muito boa tarde, Tatizinha. Muito boa tarde, Tatizinha. Me conte tudo sobre o jogo de hoje. Oi, GV, muito boa tarde pra você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Eu tô viajando muito, mas a trabalho, né? Eu tô vendo que você tá pulando muito carnaval, vários camarotes. Um dia eu chego lá, tá, GV? Um dia, calma. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, a primeira pessoa que eu pensei foi Flávio Amêndola, porque um sol para cada um, você imagina como seria se o Flávio estivesse por aqui, né? Ele agora deve estar lembrando de como ele fica suado lá em Bangu, moça bonita, mas hoje o jogo é por aqui, Aracaju, Sergipe, Flamengo voltando para cá depois de 8 anos. Vamos dar um giro comigo aqui no estádio Arena Batistão, Pinote vai mostrar para vocês aqui, para vocês se sentirem em casa, porque mais tarde tem Bangu e Flamengo na tela da Band, a partir das 9h20 da noite, partida que vai ser narrada pelo Rob Porto, comentários de Bebeto e a Tirson. O Flamengo que pode assumir a liderança da Taça Guanabara, até porque ontem o Fluminense tropeçou, né? Empatou com o Vasco da Gama. Então, o Flamengo podendo aí assumir a liderança da competição, chegar aos 18 pontos. O técnico Tite vai levar a campo força máxima no jogo de hoje, né? Mas ele tem 2 desfalques aí na equipe titular. O Pulgar, volante, porque está suspenso dessa partida, levou o 3º cartão. Só que aí o Igor Jesus, garoto da base, né? Ele vai ser aí o escolhido para ser o substituto, deve ser o escolhido, porque o Alan, que é o substituto imediato, está fazendo um reequilíbrio muscular. E o Thiago Maia, que seria uma outra opção, está em fim de negociação com o Internacional. Então, não viajou aqui para Aracaju. O De La Cruz está com dores no ombro direito, então vai ser preservado. Sendo assim, o técnico Tite deve voltar a utilizar uma equipe ali com 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, formando dupla de ataque com o Pedro. Olha, vou pedir para o Pinote mostrar aqui para você, GV. Tem um prédio aqui perto da Arena Batistão que o pessoal pode assistir de camarote. Claro, telinha na Band, mas um olho aqui também no estádio para você ver a proximidade ali do prédio pro campo, né? O pessoal que vai poder assistir essa partida de pertinho, de olho na Band e também aqui no gramado. A provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Então já sabe, né, GV? A partir das 9h20 da noite, Rob Porto, Bebeto e a Tirson, Bangu e Flamengo vale a liderança do Campeonato Carioca. Volto contigo, muito calor por aqui, mas estou sabendo que no Rio de Janeiro tá uma chuvinha, então nem vou reclamar muito. Muito bem, essa foi a Tati Tavares, vai pegar um sol, vai tomar uma... Ah não, Tati não bebe. Se fosse a gente já tá tomando a caipirinha de siriguela, assim que acabasse o jogo. Tchau, Tatizinha, bom trabalho, estaremos ligados em vocês na transmissão logo mais. Bom, Tati já deu spoiler, que ela gosta de dar um spoiler de escalação já. Então bota o campinho na tela aqui. Se fosse sério, eu ia brigar com ela. Escalação não, porque a escalação é tudo... Se fosse sério, eu ia ficar magoado. Ia falar, ué, Tati, tá dando spoiler? Vamos lá. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Carolino apaixonado, e Ayrton Lucas, Igor Jesus, o Coringa Gerson. E aí é aquele negócio, né? A qualidade. Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo na direita. E o Pedro no ataque, o Gabi ainda na casinha, apesar dos torcedores quererem muito o Gabi como titular. Bigode, Gabi já tá piscando farol?
Quando você falou piscando, eu pensei. Já tá piscando, ele achou que era outra coisa. Que isso? Me ajuda aí. Tira o espírito do carnaval. Já passou, né? Piscando que Mas olha, ele já tá chegando. Ele tá chegando. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, ele vai recuperar a titularidade. Mas eu acho que é o momento do Pedro. Agora eu acho que o Tite é muito convicto, né, nas ideias dele. Ansioso para ver Igor Jesus. Esse garoto, eu já falo dele há 1 ano, pelo menos. Não teve oportunidade no ano passado, infelizmente. Tomara que essa oportunidade ele consiga abraçar e aí coloque uma pulguinha na orelha. Você falou muito do Igor Jesus, então vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu quero palpites pro jogo Flamengo e Bangu na tela da Band 9:30. 4-0 Flamengo. Fernandão, 3-0 Flamengo. tão otimistas pra caramba vocês, hein? O Bangu tá tendo dificuldade nesse campeonato e o Flamengo vem numa crescente. Se ganhar, vira líder. Isso, então tem uma motivação a mais. Bom, Até na linha do que o André tem dito, o Flamengo acho que tem a obrigação de buscar qualquer taça que aparecendo pelo caminho. A Taça Guanabara não tem muita importância, dane-se, tem que ganhar. Tem um clássico, não sei o que, dane-se, tem que ganhar. Tem que ganhar para... Agora, lógico, ganhar os jogos tem que vencer, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que jogar um futebol primoroso, ou futebol que as pessoas esperam, em pouco tempo não vai jogar. Não vai jogar. As críticas pontuais são pertinentes, deve existir, mas também tem que existir o mínimo de entendimento, né? Porque para a equipe chegar num determinado nível vai levar um certo tempo. Se demora um pouco mais, joga mal, mas vai lá e critica, como foi o jogo do Botafogo, que foi alvo de muitas críticas pertinentes, né? Mas é preciso entender que observar eventuais progressos e entender que esse processo leva um certo tempo, não é instantâneo, né? Então hoje é um jogo que tem aí uma certa relevância. O Flamengo vencendo hoje, fica em primeiro, apesar de ter jogado aí 2 partidas com o time C ou D, vários garotos, né? Porque uma coisa é jogar com o time reserva, outra é jogar com o time de base. O Flamengo não jogou nem com o time reserva, ele colocou o time de base, né? O time reserva foi contra o Volta Redonda. Tinha 3, 4 titulares apenas da formação atual. E hoje a gente vai ver algumas mexidas forçadas que são interessantes. Acho que é legal ver o Luiz Araújo ter uma sequência, embora por conta da lesão do De La Cruz, né? Se o De La Cruz tivesse em condições, não sei se ele começaria, mas se deve começar isso, acho que é bom, porque ele foi bem no sábado, mostrou capacidade de reação, né? Foi já colocado no banco, que era a posição, com a chegada do Uruguai, mas reagiu bem. Fez um jogo interessante, bom primeiro tempo, muito bom entendimento com o próprio De La Cruz. E o Igor Jesus jogando também me parece ótimo, porque o Flamengo precisa de volante, cara. Não dá para ficar só com o Pulga, que é o rei do cartão amarelo. Como essa criança gosta de um cartão amarelo, né? Enquanto o Botafogo foi buscar um cartão nos acréscimos. Pelo amor de Deus, cara. O jogo estava ali 1-0, tudo, e foi lá e deu um catiripapo ali no meio do campo, amarelo. Para quê? E o Alan ainda tem questões físicas, né? Agora não é nem lesão, né? Ele foi meio que tirado para ganhar um fortalecimento, um condicionamento melhor, enfim, tem esses termos técnicos que eles usam agora. Agora tem várias expressões que o pessoal cria. Equilíbrio muscular. A questão é a seguinte: o cara não está bem fisicamente, vou tentar melhorar esse campeoníssimo aqui para ele poder ter um desempenho atlético melhor em campo nos próximos jogos. Ele sai também, então os dois estão fora. O Thiago Maia é uma situação bizarra, porque não vende, não faz nada e ao mesmo tempo não joga. Mas se não vai para o Inter, põe para jogar, né? O que acontece? Eu não consigo entender esse negócio. Como o Ortiz está jogando no Bragantino. O Ortiz está jogando, tem que jogar, pô. O Inter quer comprar, dane-se, né? Agora, depois eu podia falar um pouquinho também nesse pacote que você falou aí dos times que gastam muito, o que tem, o que não tem, clubes, né? O negócio Mateuzinho foi um negócio da China para o Flamengo. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Foi um negócio, assim, a mudança do que era o negócio, do que virou, foi espetacular. Espetacular. Aí você vê o nível de genialidade de certos cartolas que consegue fazer pior do que qualquer negócio que o Marcos Braz faça. Essa do Mateuzinho foi demais. E esses mesmos Depois falar sobre isso, para o pessoal entender. Só uma observação, a gente vai falar sobre o Mateuzinho daqui a pouco. Os mesmos cartolas que desfizeram a primeira negociação, né? Fizeram uma pior para eles. Porra, é impressionante. É um negócio que não dá para entender. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui não tem barriga de aluguel. Aí tudo passa um tempo e tal, aí fecha o negócio. Pior do que o primeiro. Pior, o primeiro é melhor. Mas enfim, depois de falar sobre isso, até para o torcedor entender que não é exclusividade do rubro-negro esse tipo de relação com dirigentes, não. Os caras são realmente insuperáveis. Bom dia, André. Tudo bem, meu amigo? Eu hoje até falei assim, eu normalmente sempre separo a coluna do André, porque eu sei que ele fala sobre a coluna, né? E galera que não sabe, o André escreve coluna no nosso site, ou no nosso site ou no nosso aplicativo, né? Você pode achar lá de segunda a sexta. Cara, sempre a coluna com ótimos, né, temas,
E normalmente eu falo. Hoje eu até separei, André, a gente vai falar mais adiante sobre os jovens, porque eu acho interessante a gente tocar no assunto da tua coluna de hoje e também na de ontem, porque eu também achei muito interessante que é a questão do Vitor Hugo. Então tem muita coisa bacana, e hoje o Flamengo, né, com mais uma... Hoje, provavelmente, mais um estádio lotado, o Flamengo está fazendo aí... eu acho que pega até comprovação mesmo, que é uma pré-temporada, né, que está rodando aí pelo país, e até bom, até para o Maracanã, porque para quem assistiu ontem, né, o Fluminense Vasco, o Maracanã estava em um estado triste, né, o gramado para variar, né, e o Flamengo pode assumir a liderança hoje. Não tem muita coisa para a gente falar, André. Aí a festa fora do Rio de Janeiro basta o Flamengo estar lá, né? Às vezes não precisa nem ter os titulares, as grandes estrelas e tal, basta o Flamengo estar lá, a camisa do Flamengo, o símbolo do Flamengo, que o torcedor vai lá demonstrar seu amor, sua paixão. É um negócio impressionante, né? A gente tem casos aqui no nosso próprio grupo, né? O Isaac, todo mundo, né? E a gente teve nosso companheiro Bruno Lemos, tá lá, né? Tá numa felicidade danada lá na cobertura. Mandar um abraço para ele também. Então, assim, a gente tem provas vivas aqui do amor que o Flamengo desperta. Então, não tem nada. É emocionante, é legal, mas novidade não é. Bastava só o Flamengo ir lá para a coisa se concretizar. E agora o Flamengo está indo. Talvez o que eu acho legal nesse começo de ano do Flamengo, André, é que o Flamengo ele tá rodando, né? Porque se fosse, por exemplo, vai jogar fora, vai sempre mandar em Brasília, sempre. Não, então está tendo oportunidade. Por exemplo, o Flamengo não ia a Manaus há anos, não ia no Pará há anos, não ia em Aracaju há anos, né? Então, enfim, é legal porque tá conseguindo rodar e todos esses torcedores terem oportunidade de rever o Flamengo, né? Então, acho que isso eu acho bem bacana. E aí as novidades, né? Por exemplo, entre os relacionados ficam por conta dos jovens, né? Igor Jesus, o Ryan Lucas, o Everton Araújo, o Carbone e o Lohan, né? Que também voltou a ser relacionado. E hoje, talvez, né? O Mauro tem a oportunidade para o menino Igor Jesus. Muita gente vinha pedindo, ele que conquistou com a seleção brasileira ali, o Pan-Americano, né, no ano passado. E é uma oportunidade também para a gente ver o Igor Jesus, já que o Thiago Maia, como você falou, tanto o Thiago Maia e o Mateuzinho, que ainda não é oficial, né, a saída, a gente já falava daqui a pouco sobre isso, mas não estão sendo relacionados. E aí pode pintar oportunidade para quem sabe o menino. Foi numa dessas que o João Gomes teve continuidade, né? Tá mutado, Mauro. O Igor Jesus já teve algumas oportunidades, já entrou no time, já saiu para a seleção pan-americano, e é hora de testar o garoto, né, de vê-lo em ação, né. Eu acho saudável até que se dê oportunidade aos meninos, porque você não vai descobrir um outro cara, como foi o caso do João Gomes, se os caras não jogarem. Eu concordo também com relação à zaga. Eu acho que não é uma má ideia você pegar esses meninos da base e tentar vê-los em ação, se não for contratar o zagueiro que eles querem, que é o Léo Ortiz. Para trazer o outro zagueiro por trazer, eu olho ver se um desses garotos vai decolar. Se um desses meninos se destaca e consegue se firmar. Há quanto tempo o Cleiton está lá no elenco profissional? Nunca joga, cara. Jogou com o Vitor Pereira no passado, acho que depois não entrou mais. Se entrou 2 minutos ali para final do jogo, nunca mais teve a oportunidade de começar uma partida, ou de jogar um meio tempo, entrar após o intervalo. E tem que ver se esses garotos realmente vão segurar a onda e mostrar, não para ser titular imediatamente, mas mostrar que pode fazer parte do grupo, né? E que pode ser útil num determinado momento. Então acho que hoje é um jogo bem favorável. O adversário é o Bangu, não vai jogar contra, não é um clássico, então é um jogo mais suave. É fora do Rio, mas é com toda a torcida a favor, como já foi falado, que é a rotina do Flamengo. Ele vai estar cercado dos titulares. Ele não vai. Uma coisa é quando o garoto entra com outros garotos. Às vezes ali aquele Frankenstein, que foi o time lá do segundo jogo lá que os meninos fizeram, que tinha Thiago Maia, tinha Mateuzinho, né? Mateuzinho? Mateuzinho, Thiago Maia e Pablo. E o Pablo, que já foi embora. Nunca jogaram juntos, mal treinaram, uma bagunça, não adianta nada. Ali não, ele entra no time, no lugar de um titular, no caso que é o Pulga, do lado do Gerson, do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Ayrton Lucas, do Varela, que tudo indica, quer dizer, ele está jogando com o time principal. Então o garoto se sente mais seguro, tem mais condições, aí tem gente ali para dar uma orientada. É bom ver o menino em ação, né? Para ver se realmente ele está pronto para ser opção, pelo menos, né? Eu acho que é válido isso aí, é válido. Embora exista aí, o André já abordou isso aí com propriedade, uma certa
tem uma ala da torcida do Flamengo que ela quer que os garotos, acha que todo zagueiro que aparece é o novo Aldair, qualquer volante que aparece vai ser melhor que o João Gomes foi naquele período curto que jogou pelo Flamengo. E, ao mesmo tempo, tem aqueles que acham que quando o garoto fica e tal, não tem uma fase muito boa, é bagre, né? Então, isso também, essa coisa frenética é terrível, né? André, você escreveu na tua coluna, né? É uma oportunidade, e eu acho que é o melhor momento possível, porque eu concordo muito com o que o Mauro falou. É bom você dar oportunidade para esses meninos com o elenco principal, porque quando você bota só os jovens, é completamente diferente. Quando você bota, né, para ver como eles rendem ao lado dos outros, você vê exatamente como eles podem encaixar no time, né, cara? É diferente o que o Igor Jesus, ou o Ryan Lucas, ou o próprio Lohan, que alguns que estão relacionados para hoje, quando eles jogam ali naquele time de base. O Lohan, por exemplo, quando jogou no Campeonato Carioca, ele meio que, ele era um dos caras para resolver, para tentar resolver. Ali não, ali, se ele entrar hoje, por exemplo, no segundo tempo, né, vamos dar um exemplo, ele está ali para somar, a responsabilidade vai continuar sendo do Arrascaeta, enfim, dos principais que estiverem em campo. E o Igor a mesma coisa, né, jogando ali como primeiro volante, acho que até uma experiência boa hoje para ele, porque ele deve começar jogando de primeiro volante, sendo praticamente o único, já que o Tite deu uma entrevista falando que o Gerson não é um segundo homem, é um meia pela esquerda, enfim. Então é uma boa oportunidade para esses meninos. Eu estou com o Mauro também, né? O Cleiton teve pouquíssimas oportunidades, mas quando teve, nunca comprometeu. Ele foi sempre bem. Então eu acho que é um momento bom para isso, que o Igor aproveite, né? E também para fazer acontecer o planejamento do Tite, a gestão do elenco que ele quer, da maneira como ele deseja trabalhar no Flamengo. 2 jogadores mais prontos por posição, e a terceira opção é um jovem vindo da base, ou com idade de base, ou como no caso do Igor Jesus, está com 20, já vai fazer 21, né? E teve uma rodagenzinha entre os profissionais e ganha oportunidade agora. Não pôde o Pulgar, não pôde o Alan. Quem é a terceira opção? É um jovem vindo da base. Ele que tem que jogar. Se faz uma improvisação ali, ia ser incoerência do Tite, na minha visão. Porque ele é que ele fala isso nas entrevistas sempre, né? 2 por posição e a outra opção da base. Então ele tá fazendo o que ele falou. Pela primeira vez está acontecendo isso. De ficar sem os 2 jogadores, ele botar todo o time titular, e dentro dessa ausência dos dois jogadores que disputam a posição ali na primeira função de volante, ele coloca um jovem da base. Se for isso mesmo, confirmando na escalação oficial, deve ser isso. Perfeito. Aí agora tá com o garoto. Tem que passar confiança? Tem. Conversar com os companheiros para passar confiança ali, o Gerson que tá perto, o pessoal da defesa, conversar com ele, dar tranquilidade, passar confiança. E aí é com ele, né? De desempenhar o futebol. E é isso que se espera. É isso que se espera dentro dessa nova organização do Flamengo. Então, a minha coluna mais ou menos fala sobre isso, né? Que agora, dentro dessa visão, o jogador tem que desempenhar. E aí tem que trabalhar a cabeça do jogador para não acontecer, aí voltando à minha coluna de ontem, o que aconteceu com o Vitor Hugo, né? Quer dizer, ele é um garoto também, um jovem, tem a oscilação natural do jovem, aí tem essa questão da escalação, que joga na função, não joga na função e tal. É lógico que ele deveria ter a sua resiliência, sua força para conseguir dar resposta mesmo assim, como muitos jovens conseguem. Mas se ele não consegue, e é melhor escalá-lo mais adiantado, ele, quando jogou mais adiantado, entregou algumas respostas ali, principalmente no time do Dorival. Ele começou sendo... A primeira chance dele foi jogando mais recuado. Mas depois que o Dorival define aquela questão dos 2 times, e ele vai pro time do Brasileiro, ele joga ali sempre com 2 caras um pouco mais recuados, era o Vidal, o Diego, ou o Thiago Maia, o João Gomes, se estivesse suspenso e tal, pro jogo das Copas, e o Vitor Hugo jogava mais adiantado, chegou a jogar até como falso 9, né? Quando o Lázaro sai. Exatamente, quando o Lázaro sai, ele chega a jogar de falso 9, no momento ali que o Matheus França não podia jogar e tal, ele foi adiantado, isso foi contra o Goiás, lá na Serrinha. O Flamengo jogou com o Marinho, o Vitor Hugo de falso 9 e o Cebolinha na ponta esquerda, né?
E ali ele deu uma resposta melhor. Mas como segundo volante também deu uma resposta boa, né? Com aquele jogo com o Grêmio, lá em Porto Alegre, da Copa do Brasil, ele jogou como segundo homem ali e deu uma resposta boa. Só que oscila, tem seus problemas, o time cai, o garoto vai junto. E o Tite não vinha dando oportunidades consistentes a ele, e agora, nesse começo do ano, quando deu, colocou ele como esse segundo homem de meio campo. E a resposta não foi a melhor possível. E agora ele está reconhecendo que tem que escalar no meio. Eu acho assim, se o Flamengo tem que resolver essa vida do Thiago Maia, né? Ou vende, o que vai fazer e buscar ainda dentro dessa janela, se for possível, um jogador para ser reposição ali, né? Mas como segundo homem, aí a coisa vai ficar mais arrumada. Você vai ter o Pulgar com o Alan, você teria o Gerson com esse jogador, segundo homem, e você teria o Arrascaeta com o Vitor Hugo, né? Ou se quiser reorganizar a coisa de outro jeito, você tem o Arrascaeta, o De La Cruz e o Vitor Hugo, né? Como opções de meia, mas aí quando for utilizar o Vitor Hugo, utiliza um pouquinho mais adiantado, né? Até para fazer jus à própria a sua autocrítica, né? Em relação à escalação desse jogador. Então, enfim, é isso. O Flamengo fez uma escolha, o Tite fez uma escolha que tem a ver com gestão de elenco, tem a ver com vestiário, aquela coisa que ele fala, 11 satisfeitos, 5 mais ou menos porque entram, saem do banco, e o resto fica insatisfeito. Muitos treinadores lidam com isso. Agora, tudo fica em cima do resultado, né? Ontem eu estava falando até aqui na live. O Real Madrid tem um elenco curto, tá cheio de jogador machucado, mas tá ganhando. E aí, qual é o discurso? Alguém tá discutindo, porra, o Real Madrid tem dinheiro pra caramba e não tá contratando ninguém, não sei o que, não. Porra, como o Tchouaméni é versátil, né? Volante, zagueiro. O time ganhando vira tudo uma beleza. Aí a pauta de Camavinga na lateral esquerda. Isso, Camavinga na lateral esquerda. Olha que elenco versátil que o Real Madrid. O Real Madrid, dinheiro pra caramba, mas é uma política do clube, do Carlo Ancelotti, que pensa exatamente igual o Tite. 11 satisfeitos, 5 que entram mais ou menos, e quanto menos jogadores estiverem insatisfeitos por não estar jogando, melhor para administrar o grupo, né? Então o Tite está pensando do mesmo jeito. E aí cabe ao jogador ter desempenho, a preparação física não esgotar ninguém, não ter uma onda de lesões aí, e eles estão procurando fazer isso, administrando carga, e o trabalho segue, né? Eu vou pedir até para a produção botar aí a provável escalação do Flamengo para hoje, né? O Flamengo deve ir a campo, é provável, tá, galera? Com o Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo com Igor Jesus, Gerson e Arrascaeta. Na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Então essa aí deve ser a provável escalação do Flamengo, Mauro. E o Tite voltando, né, como ele não tem o De La Cruz, voltando um pouco para essa formação, pegando o Titez um pouco, né, dois extremos aí, né, e o Tite, depois do último jogo, ele falou isso, que era um modo, e as pessoas às vezes acho que não prestam atenção quando ele fala, é um modo que o time se adaptou no final do ano passado, então o time já está meio adaptado. Com os 4 meias, pode dar muito certo com o De La Cruz, mas demanda tempo, né? E agora ele vai voltar para essa formação, até porque ele não tem o De La Cruz, né, Mauro? Já jogou assim, né, contra o Volta Redonda, né? Aí o De La Cruz titular, mas estava lá o Luiz Araújo, estava lá também o Bruno Henrique. Da Rasca, né? É bom ter o time ter diferentes maneiras de jogar, não pode ter uma forma só de jogar. Essa é outra discussão que eu acho meio louca, né? Não pode ser assim, não pode ser assado, não pode ser de várias formas. O ideal é que o time tenha diferentes formas de se comportar, ainda mais com os jogadores que possui. E hoje acho que é uma escalação mais do que natural, até pelo que aconteceu no sábado, essa escalação meio que óbvia até. E aí, tem um superchat do Brioche aqui, Mauro, ele falou que, Flamengo já tem um time titular? Acho que não, né? Acho que tipo assim, tem uma formação que se tivesse uma final, talvez fosse aquela formação que ele vinha jogando, né? Com o Luiz Araújo no banco, o De La Cruz no meio, mas, tipo assim, não dá para dizer que vai ser a escalação para o final. O Tite ainda está fazendo o teste para encaixar, né? E nem sei se o Flamengo vai ter um time titular mesmo, assim, né? Para todos os jogos. O que você acha? Eu espero que nunca tenha um time titular. Ainda mais depois que o técnico já falou mais de uma vez que ele quer
estimular a disputa por posição. 2 jogadores por posição para disputar e ter motivação. Tem que ter titular. Alguns jogadores são titulares naturalmente, aquele cara que é intocável, né, em times de futebol. Mas o ideal é não ter time titular. É você adequar ao momento, ao adversário, mudar o que for necessário, mudar o que for preciso. Essa ideia do time titular é uma ideia, para mim, muito antiquada. Não existe um time titular. Só jogam esses 11. Ainda mais quando você tem fartura de elenco, gente. Para que ter um time titular? Você vai ter uma base, uma espinha dorsal, você vai mexer de acordo com as circunstâncias. Um jogador que está mais desgastado, um jogador que está pendurado, você não quer perder para outro jogo que é importante, um jogador que está com desgaste, ou que não atuou bem no jogo passado, você quer dar uma oportunidade para outro, a maneira como o adversário se comporta, tudo isso pauta a definição de quem começa um jogo. Tá, então, nação, essas então foram as últimas informações do Flamengo. Escreva nos comentários o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Bangu. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.